Meus caros amigos e amigas, o que muda na vida da gente quando a gente começa a estudar a história da igreja? Eu gostaria de dar aqui um testemunho a você. Eu sou formado em física, em matemática, fiz meu doutorado em física, lá no Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, em São José dos Campos, já faz muito tempo, lá em 1978. Mas eu, graças a Deus, sempre amei a igreja, sempre trabalhei na igreja, desde os meus 20 anos de idade. Mas eu sempre me preocupei em conhecer a igreja. Então eu fui estudar a história da igreja. Eu estudei tanto história da igreja, graças a Deus, que acabei me tornando professor de história da igreja no Instituto de Teologia da Canção Nova, a pedido do nosso bispo, hoje emérito, Dom Benedito Beni. Eu até disse a Dom Benedito Beni, mas Dom Benedito, Dom Beni, eu sou formado em física. O senhor me põe para dar aula de história da igreja. Ele disse, não, professor, é que eu sei que você conhece a história da igreja, você estudou, né? Então eu quero que dê um curso assim bem pastoral para os seminaristas e tal. Então eu faço isso com muito gosto. Até escrevi 3 volumes de história da igreja, né? Exatamente por causa desses cursos, né? Escrevi História da Igreja Antiga, que vai até o século V, né? A vida dos primeiros cristãos. Depois escrevi a Idade Média, né? A história da igreja na Idade Média, vai até mais ou menos o ano 1500, né? Com todos os grandes acontecimentos e o triunfo maravilhoso da igreja, apesar de toda a perseguição que a igreja sofreu. E já terminei também o 3º volume, que está sendo publicado, que é sobre a história da igreja moderna e contemporânea. E o que a gente aprende com a história da igreja? A gente aprende primeiro a amar a igreja. A gente entende que a igreja sofreu tudo que é tipo de perseguição. Perseguição dos judeus, já no tempo de Cristo, quando mataram Santo Estevão, São Tiago. Sofreu a terrível perseguição dos romanos até o ano 313, mas a igreja nunca foi vencida. Então isso dá a nós uma esperança. Pois a igreja sofreu a perseguição do comunismo, do nazismo, do ateísmo, do laicismo, que quer zombar da igreja, mas a gente percebe que a igreja, né, aquilo que o Cristo prometeu, as portas do inferno, Pedro, nunca prevalecerão contra ela. Você vê na história da igreja. Então a história da igreja de 2000 anos é uma história que comprova a promessa de Jesus. Então isso dá a nós uma esperança muito grande, um gosto de amar a igreja, de servir a igreja, de trabalhar na igreja. Por quê? Porque Cristo não prometeu à igreja que ela não sofreria, não. Mas Ele prometeu que ela nunca seria vencida. Então, como dizia Santo Agostinho, a igreja na sua caminhada, né, ela vive sempre as perseguições do mundo, mas sempre as consolações de Deus. Perseguições do mundo e consolações de Deus. É muito maravilhoso isso, né? Cumpre-se a promessa de Jesus, né? E aí a gente vê aquilo que dizia um grande santo doutor da igreja, Santo Hilário de Poitiers, a igreja quanto mais perseguida ela é, mais forte ela fica. Quanto mais ameaçada ela é, mais sábia ela se torna. Quanto mais judiada, batida, mais ela se fortalece, né? Parece aquela massa de pão que para crescer tem que bater bem, não tem? Bate, minha esposa batia o pão assim na pedra, a massa, para a massa crescer. É a igreja, quanto mais a igreja apanha, mais a igreja cresce. Então, meus irmãos, conhecendo a história da igreja, a gente passa a entender melhor a igreja, amar mais a igreja, servir melhor a igreja, obedecer melhor a igreja, e a gente começa a entender que a igreja não erra o caminho da salvação, porque ela é guiada pelo Espírito Santo, assistida pelo Espírito Santo. Ela tem 2000 anos, tem um credo que nunca mudou, já teve 21 concílios ecumênicos, nunca um concílio cancelou o ensinamento do concílio anterior, já teve 266 papas, nunca um papa cancelou o ensinamento doutrinário de um papa anterior. Tudo isso é muito bonito. Então, conhecendo a história da igreja, fortalece a nossa fé católica.